Graça e paz, amada igreja, nós queremos mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos dado já no decorrer de alguns meses, de nos reunirmos nas quartas-feiras, que nós temos chamado de quarta-feira doutrinária, nos cultos, nos lares, para juntos nos reunirmos, ainda que desta forma, para estudarmos a palavra do nosso Deus. Então, na primeira etapa que nós concluímos na quarta-feira passada, nós vimos ali o livro de Atos dos Apóstolos. Finalizamos então na última quarta-feira, no capítulo de número 28. E hoje, irmãos, nós daremos então prosseguimento a esta série de estudos bíblicos, de exposição da palavra do nosso Deus. E desta feita, nós estaremos então estudando as cartas da prisão. São cartas escritas pelo apóstolo Paulo enquanto ele esteve preso ali em Roma, isso de acordo com Atos capítulo 28. Então, de fato, irmãos, nós daremos então um prosseguimento a partir daquele momento que nós paramos ali em Atos 28. Essas cartas da prisão, que são 4, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E nós veremos exatamente nesta ordem, na ordem que se encontram dispostas aqui na palavra do nosso Senhor. Ok, irmãos? Hoje, começando então com Efésios, essa epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Nós vamos então, na noite de hoje, irmãos, vermos o capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, que é o prefácio e a saudação, onde está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, clamando para que Ele nos ajude e que esta palavra traga edificação para a vida da igreja. Deus está construindo algo, irmãos, deste corpo de Cristo em que nós fazemos parte. E nós entendemos que essa construção virá por intermédio da sua palavra. Então que Ele fale conosco, que Ele derrame da sua edificação e da sua ministração. Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esta quarta-feira nas nossas vidas, por esta oportunidade que Tu nos concede, Senhor, de estarmos reunidos com os nossos, com a nossa família, nos nossos lares, mas para reunirmos e estudarmos também as Sagradas Escrituras. Somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor nos trouxe por meio de Atos dos Apóstolos e que seja assim também, Deus, agora a partir da carta escrita aos Efésios. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo derrame da Sua graça, do Teu discernimento, da Tua sabedoria sobre nós. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos? Começando então aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 2. Ok, irmãos? Assim, irmãos, que nós iniciamos a leitura desta epístola, essa epístola aqui aos Efésios, nós descobrimos logo de cara que ela começa da mesma maneira que as outras cartas no Novo Testamento reconhecidas como cartas paulinas. Então, Paulo aqui inicia: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Assim como ele começa também as demais epístolas que ali ele também escrevera. Mas, ao continuarmos a ler esta mesma carta, nós seremos apresentados a muitos aspectos que fazem desta carta aqui, de uma certa forma, ela venha a sobressair, de forma a se mostrar, então, diferente de todas as outras demais cartas. Mesmo que ela seja, como algumas das outras cartas, mesmo sendo uma carta aqui que refere-se a Paulo, como tendo o privilégio de ser o ministro ali do Evangelho da Graça de Cristo, isso em Efésios capítulo 3, versículo 2 até o versículo 12. Em outras cartas nós encontramos também as mesmas expressões quanto a isto, mesmo sendo também uma carta aqui escrita por alguém que estava aprisionado em consequência ali do seu ministério. Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20.
Paulo também vai relatar nas outras cartas, também ali a sua prisão, né, os cárceres que ele também enfrentou, e mesmo também sendo uma carta onde se apresenta ali uma terceira pessoa, né? No caso aqui, a carta escrita aos Efésios, é apresentado ali o Tíquico como sendo o portador da carta, aquele que leva a carta até os irmãos ali em Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 21, em outras cartas também escritas por Paulo, nós vamos encontrar também os portadores, que Paulo ali, né, enviava a carta por meio deles. Nos demais aspectos, fora estes aqui apresentados, ela difere bastante, sim, da maioria das epístolas paulinas. E que aspectos, então, seriam esses aspectos diferentes em Efésios, isso das outras cartas de Paulo? Antes de tudo, queridos, esta não é uma carta que apresente aqui uma referência pessoal, nem tampouco aqui longas saudações, nem reminiscências, nem recados particulares ali da parte do apóstolo, tal como em grande número das cartas que sabemos ser de Paulo. Não há aqui nesta carta problemas específicos a serem tratados, sejam de ordem doutrinária, sejam de ordem prática ali, né? No caso, ordem prática de vida cristã. Então, qual seria o real motivo de sua existência? Por que esta carta ela veio a existir? Bem, queridos, sob muitos aspectos, Efésios, ela parece muito mais um sermão. É como se fosse um sermão ali pregado pelo apóstolo. E, em algumas partes, parece muito mais também uma oração ou uma vigorosa doxologia. Parece muito mais um sermão, uma oração ou uma doxologia do que mesmo uma carta escrita para atender a alguma necessidade especial de determinada igreja ou de um grupo de igrejas, né? Então não é uma carta que Paulo escreveu ali para a igreja em Éfeso, porque ele queria alcançar ali, digamos assim, um objetivo que dizia respeito àquela igreja, um problema de doutrina, alguma coisa parecida. Não, queridos, isso não tem nesta carta, como a carta escrita ali à igreja de Corinto, por exemplo, que Paulo ele escreve mesmo para tratar de problemas doutrinários. Aqui não, queridos. Aqui muito mais parece, em muitos aspectos, um sermão ou uma oração ou uma doxologia. Em tempo, queridos, para nós entendermos melhor ainda, e isso é muito importante, o que seria então um texto doxológico? O que é então uma doxologia? O termo doxologia se refere à glorificação de Deus. Trata-se, queridos, de se usar frases, orações, músicas, poesias e expressões com a principal finalidade de dar glória a Deus. Na Bíblia, nós vemos em vários momentos a doxologia sendo aplicada, né? O livro dos Salmos, por exemplo, está cheio de cânticos e poesias de glorificação a Deus, ao seu poder e também à sua criação. O Salmo 104, versículo 1, diz, por exemplo: bendiga ao Senhor a minha alma, ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Este é apenas um exemplo de doxologia. Já no Novo Testamento, vemos que os autores, eles inserem, geralmente, na introdução e na despedida, né, de algum texto, ali de suas cartas, de seus livros, frases de exaltação a Deus. Diferente aqui de Efésios, por exemplo, que em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, não é nenhum princípio da carta, nem é o fim da carta, é o seu meio, e no meio nós encontramos ali uma doxologia. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Então, se fôssemos apontar aqui o principal objetivo a se atingir quando se usa a doxologia, seria então, primeiro, uma tentativa de imprimir nos ouvintes ou leitores, que é o caso aqui de Paulo, a verdade de que sem a exaltação da glória de Deus não pode haver adoração genuína. Ou segundo, também ali um outro objetivo ali da doxologia, e no caso aqui de Paulo, seria fazer com que reconhecessem a importância dela, né? Ali por conseguir nos conduzir a um maior conhecimento de Deus por meio do louvor a Ele, por meio então de cânticos, por meio de frases, por meio de poesias, de textos, como os salmos que nós citamos, nós somos levados a entender de maneira mais profunda a essência de Deus, seu amor e também a sua grandeza. Aqui em Efésios, Paulo ele faz uso dessa doxologia por meio de um sermão, por meio de orações, para apresentar o mais excelente e mais amplo de todos os temas cristãos. E qual seria então o mais excelente e o mais amplo de todos os temas cristãos que Paulo se utiliza da doxologia para apresentar aqui aos irmãos ali em Éfeso? Esse seria o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Ok, irmãos? Aqui vale uma observação, embora Paulo ele apresente também aqui nesta carta conselhos, admoestações, exortações, consolo, né? Esse era, de fato, o objetivo principal dessa epístola. Paulo ele queria ali apresentar esta mais excelente e mais ampla ali de todos os temas cristãos. O eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Ok, irmãos? Então aqui, continuando aqui, né, propriamente dito aqui no texto, nesse prefácio e nessa saudação, aqui começa então, irmãos, dizendo Paulo, né? A primeira palavra aqui da carta é Paulo, essa apresentação. Paulo, a ideia de o prisioneiro ali por Cristo, que estava em Roma, justamente ali a prisão de Atos capítulo 28, exatamente a situação em que nós deixamos Paulo ali em Atos, no capítulo 8, quando nós finalizamos ali aquele livro, né? Então, Paulo, então ele estava lembrando, o prisioneiro por Cristo que estava ali em Roma. Mas não apenas um prisioneiro que estava encarcerado fisicamente, né? Mas havia uma ligação mais forte ainda, e essa ligação, eu vou usar aqui entre aspas, essa prisão, digamos assim, no sentido de estar ligado, no sentido não de estar preso a pulso, tá bom, queridos? Mas no sentido de estar ligado, era muito mais forte ainda no seu espírito, né? A ideia é que grilhões lhe prendiam e limitavam ali na prisão de Roma. Ele estava numa casa, mas como nós vimos, ele estava de fato ali com grilhões. Ele estava, digamos assim, algemado. Havia um soldado sempre com ele. Então, grilhões lhe prendiam e o limitavam na prisão de Roma, mas convicções lhe mantinham totalmente entregue ao caminho. Então, fisicamente, ele estava algemado, mas espiritualmente, Paulo também estava ligado ali ao caminho, ao Evangelho, à determinação do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, que o texto continua, Paulo, este prisioneiro ali por Cristo e em Roma, aí ele diz, apóstolo de Cristo Jesus. Então esse é o título que Paulo ele mais usa ali com referência a si mesmo nas cartas que ele escreve. Então geralmente quando ele fazia uma saudação, ele dizia, olha Paulo, né, o apóstolo de Cristo Jesus. E o que para muitos, principalmente nos dias atuais, pode apenas oferecer um certo status, né, o se apresentar como apóstolo, na verdade diz respeito ao grande privilégio, sim,
era um grande privilégio para Paulo ser um apóstolo ali de Cristo Jesus, mas também se referia à obrigação diante do seu Senhor. E esse Senhor que o comissionou, né? Paulo não escolheu isto, mas ele foi comissionado por esse Senhor, uma comissão que foi posta sobre ele. Então, um privilégio, mas também uma grande e dolorosa obrigação. E aí, então, ele diz primeiro, né? Aqui ele fala, ele é apóstolo de Cristo Jesus. A expressão aqui declarada e, digamos assim, escancarada, né? De Jesus ali como sendo o Messias enviado. Por isso que ele cita, em primeira instância, antes do nome Jesus, ele cita o Cristo, né? De Cristo Jesus. Aqui ele está, mais uma vez, reforçando a ideia de que ele cria de forma escancarada que Jesus, de fato, ele era o Cristo que haveria de vir, ele seria o Messias. Segundo aqui, não é, ele fala, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E isso aqui, queridos, não é uma mera permissão. Paulo não está reconhecendo aqui a mera permissão do Senhor, de maneira alguma, mas sim é o propósito positivo de Deus que faz de Paulo um homem sob autoridade e que o capacita a escrever com autoridade também. Paulo, ele sempre faz questão de enfatizar que a sua autoridade não é por mérito próprio, mas por vontade de Deus. Ele faz isso também lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15, e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até o versículo de número 16. Então, se aqui nós fôssemos descrever em rápidas sentenças, né, o porquê de Paulo ele escrever esse texto aqui aos Efésios, ou ele exprimir aqui esse sermão, esta doxologia, nós diríamos que, especialmente aqueles que estão ligados aos eventos de Atos, como nós estamos, né, porque nós estudamos Atos até a semana passada, então, principalmente para pessoas como nós diríamos que Paulo, que estava encarcerado em Roma, tratou de conduzir os crentes que devem ou deveriam se sentir presos a Cristo e conduzi-los, então, à continuidade do tema principal ali do cristianismo. Então, se alguém perguntasse, por que Paulo escreveu esta carta aqui aos nossos irmãos em Éfeso? Porque Paulo, ele queria, de fato, ali tratar de conduzir os crentes a uma continuidade do tema principal do cristianismo. E que tema principal seria esse? Pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Paulo, ele está tentando imprimir ali de Roma, na prisão, uma continuidade na igreja. Vale aqui uma observação, coisa, queridos, que ele mesmo absorvera para si, porque mesmo tendo cumprido ali já um propósito, mesmo já estando em Roma e ainda prisioneiro, Atos, capítulo 28, versículo 30 e o versículo 31, que é o fechamento daquele livro, diz que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, mas ainda prisioneiro, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo mesmo, ele não parou, mas ele entendia que havia uma continuidade e era isto que ele queria imprimir aos crentes ali através desta carta aos Efésios. Ele deixa bem claro que é uma mensagem específica para um povo específico, sim, mas precisamos aqui entender um pouco mais. O versículo 1 ainda, né? Na parte B, ele começou dizendo na parte A, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
por vontade de Deus, e aí na parte B se inicia aos santos. Então, direcionado ali aos santos, ou seja, para aqueles que, qual o sentido aqui dessa palavra santos? Então, para aqueles que, primeiro, foram separados, né? A ideia de ser santo que nós mais conhecemos, foram separados pelo próprio Deus, mas também traz um sentido de fazem-se separados. Então, esses santos apresentados por Paulo aqui aos Efésios, os quais receberiam esta carta, a carta fora destinada a estes santos, eles são santos porque foram separados por Deus, mas também são santos porque fazem-se separados. Uma pessoa, ela não é santa nesse sentido por um mérito pessoal, né? E eu digo aqui no sentido de ela ser santa porque é separada por Deus. Não há mérito pessoal, é uma obra do Espírito Santo, é Ele quem salva, é Ele quem converte, é Ele quem justifica. Então, ela é ou se torna alguém separada por Deus, santificada ali pelo Senhor e, consequentemente, ela é chamada a viver em santidade. Aí, irmãos, já é um outro aspecto. Então, a carta é para os santos que foram separados por Deus, mas também aqueles que se fazem separados deste mundo, né? Então, eles vivem numa santidade. Tem um sentido, então, aqui, o ser santo de privilégio, porque foi Deus quem os escolheu, mas também de responsabilidade, porque há coisas a serem feitas, a se afastar, não é, do pecado, deste mundo, etc. Não é? E aí ele ainda completa, então, aos santos que vivem em Éfeso. Ele apresenta aqui, então, o nome da cidade. Então, seria, de fato, um público específico, e público este que Paulo bem conhecia, irmãos. Lembrando ali do livro de Atos, a igreja em Éfeso é a mesma igreja em que Paulo ele trabalhou e ele morou ali por 3 anos, né, durante ali o seu ministério, né? E igreja esta que também o livro de Atos revela que tanto amor, né, o apóstolo ele nutrira, né, pelos irmãos daquela igreja. Basta nós lembrarmos de Atos capítulo 19, também Atos capítulo 20, especialmente este, onde tem a despedida ali de Paulo daquela igreja, e é uma despedida assim muito penosa, é quando Paulo ele para de pastorear, né, ali enquanto pastor de uma igreja local. Ele amava muito essa igreja. Mas Paulo, ele abre também este leque, né? Seria então para os santos, e nós vamos compreender pela próxima expressão, que seria então todos os santos, todos, seria a igreja, e embora aqui tenha a igreja ali em Éfeso, né, mas nós vamos entender pela expressão seguinte, seria também para todas as igrejas, porque também seria, complementa aqui o texto, para e fiéis em Cristo Jesus. Para nós aqui entendermos o contexto, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, quando ele abre essa expressão, e fiéis, dá-nos a entender no texto original que seria algo muito mais abrangente, né? Fiéis aqui, irmãos, que seria ali a tradução para a palavra grega pistoi, que é um termo frequentemente usado para o crente ali do Novo Testamento. Pode significar tanto aqueles que têm fé, como também aqueles que são fiéis. Fiéis no sentido de se manterem ali, digamos assim, junto, né? Perto, de não rejeitarem, de não abandonarem. Então, esta é a fidelidade ali de pistoi, que é citada aqui, então, por Paulo. Ambas as ideias, tanto a ideia de que pode ser traduzida como aqueles que têm fé ou aqueles que são fiéis, ambas as ideias podem ser incluídas aqui nesse versículo 1 de Efésios capítulo 1. Eles são crentes, têm fé, mas são chamados à fidelidade. E a expressão, aqui a última expressão, em Cristo Jesus, né, que determina
que o cristão, ele não apenas tem fé em Cristo, mas toda a sua vida está nele. Paulo, ele estava nesse primeiro verso declarando ali aos crentes de Éfeso e para todos os crentes que viriam também ali adiante, ele estava declarando que onde quer que o cristão possa estar, em qualquer ambiente difícil que seja, ameaçado pelo materialismo ou pelo paganismo, em perigo de ser envolvido pelo poder do Estado, ou de ser derrotado ali pelas pressões de uma vida não cristã, ele sempre estaria em Cristo. Ele, esse crente, fiel, santo, está em Cristo. Se o cristão se mantiver fiel, então ali do grego pistos, fiel, não tentará ser autossuficiente ou nem tampouco, queridos, irá além do propósito, do controle e do amor de Cristo. Nem procurará orientação, inspiração e força no mundo. Ele, este crente santo, fiel, ele encontra a satisfação de todas as suas necessidades nele, em Jesus, e jamais em nenhum outro lugar ou em qualquer outra fonte. Uma observação aqui, esta descrição da vida cristã, aqui entendida e interpretada por este primeiro versículo aqui aos Efésios, esta descrição da vida cristã está implícita na expressão de Romanos capítulo 6, versículo 3, escrito pelo próprio Paulo: fomos batizados em Cristo Jesus. E esse batismo aqui é o batismo nas águas, né? E por que isto? Porque o batismo é o sinal exterior da entrada em tal tipo de vida. Então, eu sou santo, eu sou fiel ao Senhor, então eu tenho fé nele e eu sou chamado a uma vida de fidelidade a ele. Então, à primeira vista, não tem como se comprovar isso, como se externar isto. Isso é externado por meio do batismo. Por isso, Paulo disse: fomos batizados em Cristo Jesus. Porque o batismo é o sinal exterior da entrada em tal tipo de vida. Por isso que Cristo, ele chegou a afirmar que aquele que crer, que seria suficiente, aquele que crer e for batizado, e ali é batismo nas águas, e for batizado, esse será salvo. E também aqui, queridos, envolve a verdade de que a existência do cristão em coletividade é no corpo de Cristo, E este corpo, então, é sim a sua igreja. Por isso aqui citado o nome de uma igreja, Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. E aí ele declara: e fiéis. Eles eram fiéis. E fiéis em Cristo Jesus. Então nós entendemos que para nós também, se formos fiéis e santos, separados por Deus e também se separando deste mundo e do pecado deste mundo, então certamente esta carta também é para nós. Para nós que vivemos em igreja, em coletividade, vivemos em um corpo de Cristo, porque foi escrito para uma igreja, a igreja de Éfeso. Para estes, então, para estes que são e se fazem santos, para estes que vivem em Éfeso ou vivem em uma comunidade, que vivem numa coletividade, que comungam numa igreja, no corpo de Cristo, e para estes que são fiéis, que têm fé e que também ali guardam a sua fidelidade ao Senhor. Então, para estes santos, separados e que se separam do mundo, para estes, igreja, no caso aqui Éfeso, no nosso caso, no corpo de Cristo, onde nós estamos inseridos, para estes fiéis, crentes, têm fé, são crentes e chamados à fidelidade. Para estes, em Cristo Jesus, para estes é que Paulo, mesmo preso, mas sob a autoridade de Deus, escreve então a carta aos Efésios. Um sermão
uma oração, uma doxologia, que nos inspira a continuarmos, né, ali expondo o propósito, que nos inspira a darmos continuidade àquele projeto iniciado ali em Atos dos Apóstolos. Efésios é uma obra de incentivo à continuidade. O que foi iniciado ali em Atos, que perdure então pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo. E para estes que sabem ser o destinatário desta carta, você é então um destinatário desta carta? Você é santo porque foi separado pelo Senhor? Você é santo porque se faz separado deste mundo, do pecado deste mundo, daquilo que desagrada a Deus? Você vive em igreja? Você faz parte de um corpo de Cristo? Não com o nome ali descrito no rol de membros, mas você realmente faz parte do corpo de Cristo? Você comunga? Você está junto? Você é fiel? Você é um crente? Você tem fé no seu Deus? E você age como se tivesse fé? Essa fé é demonstrada através de um chamado à fidelidade. Você é fiel ao Senhor? Então, para estes que sabem ser o destinatário dessa carta, então, o versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu falei, era uma carta escrita para um público específico. À primeira vista, aquela igreja ali em Éfeso, mas numa segunda espiada, rapidamente entendemos, para toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Nós então, a partir da próxima semana, nós veremos a seguir então o que Paulo ele idealizou pela inspiração do Espírito Santo. Nós veremos a seguir, né, no decorrer das próximas quartas-feiras, o que deveria nos inspirar a iniciar, caso você não tenha iniciado ainda, caso não tenhamos ainda iniciado, que nos inspira a reiniciar, caso um dia tenhamos iniciado, mas paramos pelo meio do caminho, mas também nós veremos a seguir aquilo que deveria nos inspirar a prosseguirmos, ou iniciarmos, ou reiniciarmos, ou prosseguirmos. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, e que esta carta escrita à igreja de Éfeso seja uma bênção para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ajude. E você é santo? Você foi chamado pelo Senhor? Sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, tá bom? Você é santo. Você foi separado pelo Senhor, separado, Ele te chamou em meio a muitos, te chamou pelo teu nome, Ele te salvou, Ele te converteu, Ele te justificou. Você é santo. Você se faz santo, no sentido de você mesmo busca a santificação. Você se separa das coisas deste mundo, do pecado, da prática do pecado, daquilo que o Senhor, Ele não se agrada de maneira alguma. Você vive em igreja, você vive numa comunidade, você faz parte de um corpo de Cristo, você é fiel, fiel. Nós falamos muito da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Até cantamos muito, e Ele é. Mas e você, é fiel? Você crê nele? Você tem fé? Você foi chamado à fidelidade? Então, para ti, esta carta, e ela certamente trará crescimento para a sua vida, e que seja assim sobre a igreja do Senhor Jesus. Oremos a Ele, irmãos. Pai, muito obrigado, Deus, por este primeiro dia onde estudamos aqui este livro, esta carta escrita aos nossos irmãos ali em Éfeso, Senhor. E nós entendemos, por ser uma carta inspirada pelo Teu Espírito Santo, que esta carta também é para nós, os seus ensinamentos,
aquilo, Senhor, que se encontra descrito nela, Pai. Clamamos então, pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que Tu derrames da Tua edificação sobre nós, que haja crescimento, Deus, neste arraial, neste corpo de Cristo, nesta igreja, Senhor, para que nós entendamos e possamos absorver a ideia de darmos continuidade àquela obra iniciada lá em Atos dos Apóstolos, para que nós possamos, de fato, levarmos adiante o principal propósito, ó Deus, do cristianismo. Ajuda-nos então, Senhor. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas e ensina-nos por meio da Tua palavra, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmão.